Olá, aluno, tudo bem com você? Estamos avançando aqui no nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores e nesta aula nós vamos falar sobre um produto bem diferente do que vimos falando até aqui. A gente falou muito sobre as ações, né? Falamos também sobre fundos de investimento, fundos imobiliários e agora eu vou falar sobre os contratos futuros. Contratos futuros são derivativos negociados na Bolsa de Valores. Contratos futuros podem ser financeiros, como os contratos de dólar, de índice de bolsa, como podem ser contratos de commodities agrícolas, por exemplo, o contrato de soja, de milho, de boi gordo. Então são vários contratos que são negociados no pregão da bolsa e que também podem ser uma boa estratégia, uma boa alternativa de diversificação para a sua carteira. Então nessas aulas anteriores eu falei sobre a compra de cotas de investimentos, de cotas de clubes, de fundos de investimento em ações e também de fundos imobiliários, como foi a aula anterior. E a partir de agora a gente vai falar da compra direta, de você, investidor, montar uma carteira de investimentos usando uma estratégia específica. Então, daqui para o final do curso, eu falarei sobre modalidades. Então, a gente vai falar nessa aula sobre contratos futuros, depois sobre opções, sobre operações a termo, sobre aluguel de ações e a gente vai falar de estratégias também, onde eu vou entrar principalmente na questão da estratégia de médias móveis. Falando especificamente dos contratos futuros, convidamos aqui um especialista no assunto, ele, Tito Guzmão, para falar sobre esse importante veículo de investimento do mercado. Ele é um dos maiores conhecedores desse tipo de investimento e vai nos explicar melhor como é que funciona esse mercado de futuros. Tá? Vamos dar uma olhadinha aí, então, na sequência eu volto com mais informações sobre esse assunto. Vou falar um pouquinho sobre o tamanho do mercado de futuros. No Brasil, enquanto a nossa bolsa negocia de 5 a 10 bi de reais em um dia bom, o mercado de futuros negocia de 70 a 100 bilhões de reais num belo dia. Nesse mercado de futuros, a gente tem uma infinidade de contratos negociados, dentre eles commodities como soja, milho, café e boi, índice futuro e moedas como dólar e euro, até os contratos de juros, que esses têm a maior liquidez. Quando a gente fala de futuros no mercado internacional, o volume é muito maior ainda. A gente também negocia esse universo todo de commodities, futuros financeiros, moedas. E só para dar um exemplo, o contrato da commodity mais famosa do mundo, o petróleo, por exemplo, ele negocia 20 vezes a soma de todas as ações negociadas na nossa Bovespa. Então apenas um contrato de petróleo negocia a soma de OGX, Bradesco, Petrobras, Gerdau e por aí vai. Então é um mercado gigantesco este mercado de futuros. Quais são as vantagens desse mercado? Primeira delas, a alavancagem. No mercado de futuros a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa da chamada margem de garantia. A gente deixa uma grana como se fosse um calção para operar no mercado. E esse calção é bem menor do que a gente vai operar. Por exemplo, um contrato futuro de índice. A gente precisa de em torno de 10 mil reais para operar um contrato de mini índice e esse contrato vale mais de 10 mil reais. Então, com apenas 2 mil, eu opero um valor muito maior. Então, com menos dinheiro, opero valores maiores. Primeiro ponto, alavancagem. Com isso, com pequenas oscilações, eu posso ter retornos muito maiores. Segunda vantagem, os contratos futuros podem nos proteger. Por exemplo, este próprio contrato de índice que eu mencionei. A gente pode ter uma carteira de ações, comprado em diversas ações, e a gente pode utilizar o índice futuro para fazer o nosso hedge, para proteção. Então, estou achando que o mercado vai cair, mas eu não quero me desfazer das minhas ações, eu posso entrar em uma posição vendida no índice futuro para me proteger. Também posso utilizar os contratos de commodities, caso eu seja um produtor, um cerealista ou uma indústria, para proteção. Outra vantagem, diversificação. Eu posso ter a minha carteira de ações comprada, como eu acabei de mencionar, e posso também abrir uma posição comprada em milho futuro ou café futuro. São mercados totalmente descorrelacionados. Posso estar comprado em um Bradesco, em um banco da vida, e também comprado em um contrato de milho se eu acho que o preço futuro deste milho vai subir. Bom, essas são 3 das principais vantagens do mercado de futuros. Na verdade, eu podia ficar mais uma meia hora aqui falando para vocês, porque eu sou um grande apaixonado por esse mercado. Espero que vocês se tornem também apaixonados por esse mercado e aproveitem ele muito bem. Bom, como vimos aí então, o Tito falou sobre
o tamanho desse mercado, falou sobre a importância do mercado de futuros, sobre as principais vantagens de se operar dentro desse mercado, de se comprar e vender esses contratos. Contratos futuros você pode tanto comprar quanto vender com a mesma facilidade. Por quê? Porque você deposita na corretora uma margem de garantia e a partir desta margem você entra comprado ou vendido. Então, por exemplo, eu acredito na baixa do dólar. Então eu vou lá e vendo dólar. Ah, mas como é que eu posso vender dólar se eu não tenho dólar? Você pode vender o que você não tem porque você não precisa entregar. Você apenas assume uma posição vendida. Ou seja, você está apostando, digamos assim, num cenário de baixa para o dólar naquele momento. Ah, eu acho que o dólar vai subir, ok? Então você vai comprar dólar. Da mesma maneira que quem vendeu dólar não precisa entregar o dólar, se você comprou dólar, você não vai receber os dólares. Você apenas tem um contrato que diz que você está posicionado comprado em dólar e se o dólar subir, você ganha dinheiro com esse contrato. Tá? É dessa maneira que funcionam os contratos futuros em geral. Bom, dentro do mercado de futuros, então, você tem vários tipos de contratos negociados. O dólar, os juros, os commodities e o índice futuro. Tá? Dólar futuro, ele pode ser utilizado, esse contrato, como hedge, para você fazer uma proteção, como pode ser usado para especulação. Como assim, professor? Proteção ou especulação? Veja, imagine que eu sou, por exemplo, um importador de produtos. Tá? Eu sou um fabricante, né, de computadores aqui no Brasil e eu preciso importar componentes, peças que fazem parte desses computadores. Se eu preciso importar peças, elas são importadas em moeda estrangeira, em dólar, obviamente, que é a moeda utilizada internacionalmente nesse mercado. Então veja, imagina que eu fechei um contrato e eu estou devendo $1 milhão para o meu fornecedor lá fora. Tá? Eu fechei esse contrato de $1 milhão quando o dólar estava, sei lá, 2 por 1, por exemplo. Eu precisava R$2 para comprar $1. Agora imagine que o dólar tenha uma alta forte e vá a 3 por 1. Olha o tamanho desse pepino, eu estou devendo $1 milhão. Se eu estou devendo $1 milhão a 2 por 1, é uma coisa. Agora, $1 milhão a 3 por 1, aí pode complicar toda a minha operação e pode inviabilizar o meu negócio de fabricação de computadores. Então veja que isso é um risco. Então nesse caso, para este empresário, para esse industrial, ele precisa fazer um hedge em dólar. Ele precisa se proteger dessa alta do dólar. Sempre que a gente fala em hedge, a gente está falando de uma proteção, de fazer uma espécie de um seguro, digamos assim, uma cerca, né, para você se proteger, se precaver de determinados riscos. Nesse caso, o risco da alta do dólar. Agora, imagine uma situação contrária, onde você tem um exportador de produtos brasileiros. Imagina uma Brasil Foods, por exemplo, que exporta aves, suínos, enfim, para o resto do mundo, derivados da carne. Nesse caso, eles também estão no risco do dólar, mas o contrário, do preço do dólar cair. Né? O cara fechou um contrato de exportação lá de $1 milhão com o dólar a 3 por 1. E quando ele vai receber $1 milhão, o dólar está 2 por 1. Olha o tamanho do pepino que isso pode virar também. Então, para os dois existe o risco, para o importador e para o exportador. Para não correrem esse risco, ambos podem ir até a BMF Bovespa e fazer operações em dólar. Né? Quem está devendo em dólar lá fora, ou seja, o importador, o que ele faz na bolsa? Ele compra contratos de dólar. Quem tem dólares a receber lá de fora, no caso o exportador, a Brasil Foods que eu citei aqui, ele vai fazer o quê? Vai vender contratos de dólar. Então um vai ficar comprado em dólar, outro vai ficar vendido em dólar. Se o dólar subir, os dois estão protegidos. Se o dólar cair, os dois estão protegidos. Tá? Essa é a estratégia de hedge. E especulação é um investidor qualquer, eu, por exemplo, que não tem nada a ver com essa história, que não sou exportador, que não sou importador, mas que acredito num determinado cenário e eu quero apostar nesse cenário. Ah, eu acho que a economia brasileira está fraca, que o dólar vai subir. Então eu vou lá, o que eu faço? Eu compro o dólar. Tá? Ah, o dólar está muito caro, a economia americana vai enfraquecer, que os Estados Unidos está passando por problemas, tal, não sei o quê, eu acho que o real vai se valorizar em relação ao dólar. Então o que eu faço? Eu vendo o dólar.
eu entro vendido em dólar e eu fico especulando na moeda estrangeira. Tá? E isso eu posso fazer com juros, por exemplo, eu posso usar um contrato de juros para fazer um hedge, para me proteger, como posso, né, fazer transferências, posso especular. Isso eu posso fazer com commodities, né, tanto financeiras quanto agrícolas. Então eu posso me hedgear, por exemplo, no contrato de milho, de soja, de café, de boi gordo, de etanol, de açúcar, enfim, de diferentes produtos que são negociados no pregão da Bolsa, tanto para especulação quanto para proteção. Eu posso fazer com índice futuro. O índice futuro é o contrato do Ibovespa. Lembra o Ibovespa que nós falamos em outra aula, que é o índice que mede o desempenho da Bolsa de Valores? Pois é, esse mesmo Ibovespa pode ser negociado na BMF Bovespa sob a forma de contrato futuro. Então, se você acha que a Bolsa vai subir, você compra o índice. Se você acha que a Bolsa vai cair, você vende o índice. Você fica posicionado na Bolsa, não num ativo especificamente. Tá? Derivativos agrícolas. Então, esses são os principais que são negociados na Bolsa: a soja, o milho, o café e o boi gordo. Como eu falei, existem outros contratos com liquidez na Bolsa, né? Contrato de etanol, contratos de, por exemplo, de algodão, né? Existe uma série de contratos que são negociados além desses, mas esses são os principais, são os mais negociados. Tá? É um mercado com bastante potencial, a gente acredita que deve crescer nos próximos anos, é um mercado pequeno ainda, o mercado de contratos futuros no Brasil, mas ele deve crescer. É uma boa estratégia para diversificar a carteira, para você ter mais um produto na sua carteira, né, e obter uma diversificação maior. É uma boa estratégia para você alavancar a sua carteira. Por que alavancar? Veja, se eu compro um contrato e eu não preciso pagar esse contrato, comprei um contrato de boi gordo de R$100 mil. Eu não preciso pagar R$100 mil. Então, na prática, eu estou alavancado, ou seja, eu comprei alguma coisa. Se este produto subir, eu ganho dinheiro em cima dessa alta. Agora, se este produto cair, eu perco em cima dessa baixa também. Então, se eu perder, eu perco sobre um patrimônio que eu não tenho. Se eu ganhar, eu ganho sobre um patrimônio que eu também não tenho. Então, eu estou alavancado. A alavancagem é isso. Tá? Operações estruturadas podem ser feitas a partir desses contratos. Cada contrato desses tem um tamanho padrão. Então, por exemplo, você quer comprar soja. Contrato de soja composto por 450 sacas de soja. Uma saca de soja são 60 quilos. Tá? 450 sacas de soja é uma graneleira daquelas cheia, lotada de soja. Contrato de milho é negociado também nesse padrão, 450 sacas de 60 quilos. Contrato de café são 100 sacas de 60 quilos. Contrato de etanol são 50 mil litros, né, metros cúbicos de etanol. Contrato de boi gordo são 330 arrobas de boi. Enfim, cada contrato tem o seu tamanho padrão, tem um tamanho específico de negociação. Então, eu não consigo comprar, por exemplo, 50 sacas de café. Contrato mínimo são 100 sacas. Existem algumas modalidades onde existe um mini, existe um contrato grande e existe um contrato pequeno que a gente chama de mini. Então existe o índice Bovespa e existe o mini índice Bovespa, que é um contrato pequeno, tá? Que corresponde a 25% do contrato grande, o mini Bovespa. E o contrato mini de dólar também. Enquanto um contrato de dólar são 50 mil dólares, o mini são 10 mil dólares apenas. Então, para o pequeno investidor, às vezes pode ser uma estratégia usar o mini. Esses contratos têm também uma diferença que não há em outros produtos: ajuste diário de posição. Tá? O que é um ajuste diário de posição? Se você compra um contrato de soja, por exemplo, e o preço da soja sobe, no dia seguinte você já recebe um crédito da sua conta do lucro dessa alta. Entendeu? Então imagina que eu comprei um contrato da soja lá R$40 e ela foi a 41. Eu vou receber R$1 na minha conta. Se eu tenho vários contratos, eu vou receber, claro, todos eles creditados. Agora, no dia seguinte o preço da soja cai. Eu também recebo um débito na minha conta. Tá? Então veja, quando você compra uma ação na bolsa, à medida que essa ação vai subindo, você vai acumulando ganhos, mas esses ganhos não são creditados na sua conta na corretora. Os ganhos vão se incorporando e vão aumentando o preço da cota.
Tá? No contrato futuro não é assim. À medida que você vai obtendo ganhos ou perdas, eles vão sendo liquidados na sua conta. Então, se você comprou algo e está no lucro, esse lucro já foi acreditado na sua conta. Se você está vendido em algum contrato e também está no lucro, o lucro já foi para a sua conta. Se você está tendo prejuízo, o prejuízo já foi para a sua conta. Tá? Então, lucros e ganhos são sempre liquidados no ajuste de posição diário. Então, o mercado de BMF, o mercado de futuros, ele tem esses dois lados, os dois mundos que a gente chama. É o mundo do hedger e é o mundo do especulador. O mundo do hedger são aqueles investidores que vão para a bolsa para se protegerem. Então, o hedge eu posso usar em dólar, em índice Bovespa, em taxa de juros DI, em café, em milho, em soja, em boi gordo, em etanol, em algodão, enfim, quaisquer desses produtos existem. Hedgers, que são produtores, comerciantes, processadores, usuários finais que querem se proteger, e existem especuladores, os caras que não têm nada a ver com esse mercado, que estão ali para ganhar algum dinheiro. Então, por exemplo, eu nunca tive boi na minha vida, mas eu fiz um estudo, analisei, acompanhei os analistas da corretora e vi que existem boas perspectivas para o mercado de boi. Eu vi que o preço do boi vai subir, porque é final de ano, porque é férias, porque é carnaval, porque o consumo da carne aumenta, porque não sei lá, por algumas razões, né? Eu acredito que vai subir o preço da carne. E se eu acredito que vai subir o preço da carne, eu vou lá e compro o contrato de boi. Se o preço do boi subir de fato, eu estou ganhando dinheiro. Veja, eu sou um especulador. Eu não tenho nada a ver com esse mercado. Tá? O produtor rural e o frigorífico, por exemplo, normalmente usa os contratos futuros para fazer hedge. O produtor para garantir o preço de venda, o frigorífico para garantir o preço de compra, para não dar prejuízo na sua operação. Agora, eu que estou no mercado, eu que estou na bolsa, que sou um mero especulador, não tenho nada a ver com isso tudo, eu estou lá para tentar ganhar dinheiro. O objetivo do hedger sempre é se proteger, não é ganhar dinheiro, é tentar evitar uma perda. O objetivo do especulador é tentar ganhar dinheiro, né, ou na venda ou na compra desse contrato. Então, essa especulação no mercado, ela ocorre com investidores que estão lá buscando essas alternativas, mas os produtores, os comerciantes, os processadores, os usuários finais, eles buscam minimizar o risco da flutuação de preços. Aí o especulador exatamente ele assume aquele risco que a outra ponta não quer assumir. Tá? Eu costumo dizer que o especulador ele compra risco e alguém está vendendo o risco. Então, enquanto o produtor rural, por exemplo, não quer assumir o risco do preço do boi cair, ele vai na bolsa, ele vende o contrato de boi enquanto o boi está na alta, o especulador do mercado ele vai lá e compra esse contrato acreditando que o preço pode subir mais e se isso acontecer, ele vai ganhar dinheiro. Então, o especulador sempre vai ter ganhos ou perdas. O hedger, que está na outra ponta, ele não vai ter ganhos nem perdas. Ele usa a operação do mercado apenas para se proteger, para não ter perdas. Então, a alavancagem desses contratos é um dos grandes atrativos também desse mercado. Veja, por mais que é o que aumenta o risco da operação, quanto mais você está alavancado, maior o risco das suas operações na bolsa, mas é um atrativo interessante, por quê? Porque você precisa ter apenas uma parte do patrimônio para dar como garantia. Veja, como eu falei antes, quando você entra num contrato futuro, você não precisa pagar o valor total do contrato, você deposita apenas uma margem de garantia. Então, eu quero comprar um contrato de R$100 mil em milho, por exemplo. Eu não preciso ter 100 mil na minha conta. Eu preciso ter apenas, 10 mil, que é o mínimo exigido para negociar um contrato de milho. Então, eu tenho 10 mil na minha conta e não precisa nem ser em dinheiro, pode ser em ações. Tá? Eu tenho lá 10 mil em ações da Ambev. Quero dar como garantia para negociar contrato de milho. A corretora segura aqueles 10 mil em ações como uma garantia para uma eventual possível perda, tá? E te libera para operar um contrato de 100 mil em milho. Veja, se esse contrato subir, a sua operação for correta e der lucro, se subir 10%, você já dobra seu patrimônio. Né? Porque você tem um patrimônio de 10 mil, mas está operando um contrato de 100 mil. Então, 10 mil, se subir 10% sobre os 100 mil, você vai ganhar mais 10. Então, você dobrou, você ganhou 100%. Agora, imagine que acontece o contrário. Você tem 10 mil como garantia, está operando um contrato de 100 mil, perdeu 10%, zerou teu patrimônio.
você perdeu exatamente 100% do seu patrimônio, porque você só tinha 10 mil e perdeu 10 com a queda dos 10% do mercado. Então veja como a alavancagem pode ser de fato um alavancador dos seus ganhos, pode ser uma maneira de você ganhar dinheiro rápido, mas pode também ser uma cova, pode ser uma maneira de perder dinheiro rápido e você ter problemas logo ali na frente e inclusive de perder todo o seu patrimônio. Quer dizer, esse risco a gente jamais pode correr, por isso que precisa gerenciar os riscos, tá? Então apenas com uma parte do dinheiro, apenas com o depósito da margem de garantia, você pode operar um contrato, né, de alto valor. E você pode, como eu falei antes, com a mesma facilidade operar comprado ou vendido. Tá? Ah, eu acredito na alta do milho, do preço do milho. Eu vou lá e compro o contrato de milho. Ah, mas agora eu estou achando que o preço do milho vai cair, está muito caro, o mercado não está demandando e tal, ok, vende o milho. Então você entra vendido com a mesma margem de garantia. Tá? Se depositou 10 mil, comprou. Agora você não quer mais ficar comprado, quer ficar vendido, você vende 20 mil, porque 10 que você estava comprado e mais 10 que vai ficar vendido. Tá? E aí você inverte e vira a mão, como a gente fala. No mercado de commodities, então, há uma especulação muito grande. Para quem é especulador, eu coloquei um exemplo aqui só para vocês terem uma ideia. Tá? Isso aqui aconteceu já há algum tempo atrás, foi, se não me engano, em 2008, 2009, mas o contrato do boi gordo, o exemplo é na Vale, né? O contrato do boi gordo, ele tem 330 arrobas. Tá? Imaginemos que um contrato está valendo R$100 a arroba. Se um contrato vale R$100 da arroba, você deposita uma margem de R$3.400, tá? Desse preço, considerando que está 100, né? 330 arrobas vezes 100, você vai precisar mais ou menos 3.400 de margem. Se houver uma alta de 1% no preço da arroba, você ganha 9,7%. Tá? Por quê? De 100 para 101, né? Veja, foi 1%, mas você ganha 9,7% porque a margem depositada foi de apenas 3.400. Se houver a queda, se houver uma perda, né? uma desvalorização de 1% desse contrato, você também perde 9,7% do seu patrimônio. Então veja aqui como essa alavancagem potencializa ganhos e perdas. Quando dá certo, você ganha muito dinheiro. Mas se der errado também, você pode perder rapidamente um bom dinheiro, então precisa ficar muito atento. Aqui eu coloquei esse exemplo que eu falei do boi, que aconteceu lá em 2008. Veja, a alta do boi nesse período aqui, mais ou menos 6 meses, foi de 34%. 34%, uma alta significativa. Mas para quem está alavancado em 10 vezes, né, se eu preciso depositar 10% de margem só, isso quer dizer que eu posso me alavancar em 10 vezes. Né? Com 10 mil, compro um contrato de 100. Para quem estava alavancado em 10 vezes, ganhou 343%. Está aqui o gráfico para não me deixar mentir. Veja, o preço do boi saiu lá de uma faixa aqui abaixo dos R$70, né? Em torno de R$66, R$67, e aqui na máxima ele chegou a bater R$94 alguns meses depois. Então um ganho aí de 34%, mas para quem está alavancado conseguiu ganhar 343%. No passado nós tínhamos o mercado Viva Voz, assim como as ações, também os contratos futuros eram negociados no pregão Viva Voz. Esse pregão Viva Voz foi o último a ser extinto, tá? Até aí o ano de 2007, começo de 2008, nós ainda tínhamos o pregão Viva Voz de contratos futuros negociando na BMF Bovespa, mas depois disso foi tudo informatizado, hoje está tudo dentro do sistema e as operações são absolutamente online, sem pregão Viva Voz. Aqui uma imagem da Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago é a maior bolsa de contratos futuros do mundo. Lá são bilhões e bilhões de dólares negociados todos os dias, né, principalmente com etanol, com contratos de juro, com títulos do governo, né, com vários tipos de contratos. Lá nos Estados Unidos, eles negociam umas coisas diferentes, do tipo assim, bacon, por exemplo, tem contrato futuro lá, suco de laranja tem contrato futuro que eles negociam, tem nata que é negociada em contrato futuro, né, margarina, essas coisas. Tem tempo que é negociado, você pode comprar sol, vender chuva, por exemplo. Então são contratos bem diferentes. O mercado lá é muito maior, obviamente, oferece uma infinidade aí de opções de investimento que nós não temos aqui. Essa é a Bolsa de Chicago. Chicago realmente tem um volume assim absurdo, principalmente
no petróleo e na soja, que são duas grandes commodities mundiais negociadas lá. Mas tem contratos de ouro, contratos aí dos mais diversos mundo afora. Aqui uma imagem, né, do que era o pregão Viva Voz no passado na BMF Bovespa. E um exemplo do contrato do boi. Aqui eu coloquei ele, ó, todo o contrato negociado no pregão da Bolsa, assim como as ações e os fundos imobiliários e quaisquer outros ativos, tem um código de negociação. No caso do boi, é o BGI. Tá? BGI são 3 letras, então, que identificam o tipo do contrato. E depois a gente tem uma outra letra que identifica o mês de vencimento e tem um número que identifica o ano de vencimento. Tá? Então, BGI é o boi gordo, V é o vencimento de novembro de 2015. Então eu sei que é um contrato de boi, eu sei que ele vence em novembro do ano de 2015. Tá aí a oscilação desse contrato nos últimos meses. Né? Então veja, desde o ano passado teve uma alta bem interessante. Ele veio aí na faixa de R$ 134, R$ 135, né? Atingindo nesse momento R$ 147, ali batendo quase R$ 148, né? O boizinho, o boi gordo. Então esse é um dos contratos aí bastante negociados na nossa BMF Bovespa. E esse aqui, o último exemplo para mostrar, é do mini índice Bovespa, né? O contrato mini do Ibov, que negocia exatamente 25%, né? 20% do contrato cheio, do contrato grande. Tá? Então você tem valores baixos aí para facilitar essa negociação. Eu coloquei aqui o gráfico para vocês verem a evolução. Veja, à medida que a bolsa sobe e desce, obviamente esse índice ele acompanha, ele é muito próximo. Né? Então ele é praticamente como se fosse uma média do que está acontecendo na bolsa. Então, em vez de comprar uma ação específica ou vender numa ação, você pode comprar a bolsa como um todo, ou seja, você compra e vende o índice. Né? Então o índice, como a gente viu, ele é uma espécie de uma média aí, da oscilação, né, dos preços dos papéis nesse sobe e desce da bolsa todos os dias. Então você todos os dias tem a liquidação também, né? Se você comprou o índice e ganhou, você tem um crédito na conta. Se você entrou vendido e ganhou, tem um crédito na conta. Se você perdeu, também tem um débito na conta. Enfim, sempre são feitos os ajustes diários nas contas de todos os clientes, todos os dias. Tá? Isso através dessa forma, esse formato, esse modelo que é utilizado, né, de liquidação diária das operações. Tá bom? Só para mostrar aí alguns contratos para vocês, como é que eles funcionam. Ok? Bom, nessa aula aqui então nós falamos sobre contratos futuros especificamente, né, entrando um pouquinho mais nos contratos de commodities agrícolas, bem como financeiras. E eu voltarei na próxima aula falando sobre mercado de opções, outro derivativo muito interessante, muito bacana, que você pode operar dentro da Bolsa de Valores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima aula.